A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meu queridos irmãos, sejam todos bem-vindos aos nossos canais aqui de Apologética no YouTube, seja pelo canal Ex-Protestante Fábio Pentecostes, seja pelo canal Apologética Católica e Debates. Aqui nós trazemos a verdade, nós mostramos a cobra morta. Aqui não mostra o pau que matou a cobra, não, nós mostramos ela morta. Mostra o pau também, mostra tudo. Eu trouxe um vídeo, não é, mostrando que o verdadeiro nome de Deus era Yahweh, né? Que as 4 letras, né? E as 4 letras, você já sabe, YHWH. Era um nome íntimo de Deus chamado pelos profetas. A intimidade de Ezequiel era tão grande com Deus que ele chamava Deus dessa maneira. Era para os mais íntimos de Deus. Então esses nomes eles aparecem no original, no texto original hebraico da Septuaginta, que logo foi traduzido, quando aqueles textos foram traduzidos para o grego da Septuaginta, e logo nesses originais, antes deles verem, dos judeus de Jâmia ver a Septuaginta, então aqueles textos originais hebraicos, o encontro com Abraão, quando vai sacrificar seu filho, aparece Yahweh, ou seja, Yahvé. O encontro de Moisés na sarça ardente, Yahweh. Né? O encontro com Jacó, quando ele tem um sonho que vai escalar do céu, Yahweh. Então, cada um deles, o encontro de Isaías, o encontro de Jeremias, o encontro de Ezequiel, então o encontro de Daniel, então todos esses textos sempre vai aparecer nos originais, nos verdadeiros, antigos originais, que não está mais nem com os judeus contemporâneos. Não é? O nome Yahweh. Eu mostrei isso, foi claro quanto aos termos Adonai. Adonai Shalom é paz do Senhor. Isso foi uma saudação, Adonai Shalom. O termo Shalom significa Deus, significa Senhor. Emanuel significa Deus conosco. Emanuel é o nome de Deus. Jesus é Deus. Emanuel, Deus conosco. Entende? Então, Yahweh significa Deus. Quando é colocado para aparecer o termo Deus, Yahweh, ou Yahvé, como Yahvé Iré, no monte onde Abraão vai sacrificar seu filho. Yahweh Iré, Deus providenciou. Não é? Deus providenciou. Deus providenciará. Então, quando ele pergunta quem é que vai ser imolado, Isaac pergunta para o pai, quem é que vai ser imolado? Cadê o cordeiro para o sacrifício? O que é que Abraão responde? Deus providenciará. Yahweh Iré. Por isso ele dá o nome daquele lugar, aquele monte de Yahweh Iré. Nós estamos aqui num site muito forte do professor antigo, do professor da Academia Hebraica, né? Bíblica Hebraica, dos estudos antigos, primeiros hebraicos. Não esses agora, dos judeus contemporâneos, depois de Jâmia, mudaram tudo. É Adonai, é Achaldai, é um bocado de coisa. Mas não era esse o nome, sabemos muito bem que não era esse o nome de Deus. Então o professor aqui, estou aqui no site do professor, eu vou mostrar para você, The Biblic Made, onde vai explicar perfeitamente, tintim por tintim. Eu só vou transmitir aqui e você vai ver o que o professor vai falar. Contribua com o nosso apostolado, né? O Pix é tabira674@gmail.com. Você que ainda não fez sua doação, doe, ajude. É você que faz com que uma obra dessa chegue até você, a verdade. Né? Veja só. Então, Messias, até o próprio nome de Jesus, Messias, que significa enviado, Messias, de Yahvé. Esse nome aqui, eu fiquei surpreso quando o professor explicou esse nome. Esse nome foi traduzido, você vai ver aqui, esse nome, eu sou quem sou, ou eu sou aquele que sou, está lá no Êxodo,
capítulo 3, versículo de 13 a 14. Ele vai explicar perfeitamente. Esse nome passou a existir no terceiro século antes de Cristo, na tradução da Septuaginta. Esse nome não existia, porque qual era o nome que existia? O nome que existia era o quê? Iavé. Então na própria Septuaginta passou-se a dar esse nome, mas antes da Septuaginta era o quê? Yahweh, ou Iavé. Vamos lá? Vamos lá. Significado do nome de Deus em Êxodo. Vamos lá. Dr. Michael Lefebvre. Vamos lá. Quando o povo de Israel foi escravizado no Egito, chamou a Deus, eu sou quem sou. Tá lá, acabei de citar aqui, né? No Êxodo, para se apresentar como seu libertador. Em português, isso soa como uma afirmação filosófica sobre a existência de Deus em hebraico. A passagem usa o verbo yerim, uma forma da palavra e Rayan, normalmente é traduzido como eu sou ou eu serei. Essa tradução é, na maioria das situações, adequada, mas para o significado do nome Deus, em Êxodo 3, em vários outros lugares da Bíblia, Rayan carrega o peso adicional de representar o próprio Deus. Iavé. Pacata. Iavé, eu sou. Então, quando Jesus disse, ali, né? Quando Jesus disse, então, a tradução Septuaginta, quando ela foi traduzida, a Septuaginta, para o grego no terceiro século antes de Cristo, foi adicionado para o lugar de Iavé o termo eu sou. Certo? Vamos estudando aqui, vamos estudando com quem sabe, com quem não sabe, pega com quem sabe. Eu, como não sei, estou pegando com quem sabe. Então você vai ver ele próprio, que você vai ler comigo quando surge o termo eu sou. Né? Então Jesus disse lá no capítulo 8, versículo 58 de João, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, no hebraico, Jesus estaria dizendo, antes que Abraão existisse, Iavé. Iavé, eu sou. Em tais contextos, é importante uma atenção, meta o dedo no like, mas isso é para sua aprendizagem. Para não chegar aí gritando o nome de Jeová na tua porta, Adonai, El Shaddai, nomes falsos, você achar que está falando o nome de Deus, que não está não, ou Alá, ou sei lá quem mais, preste atenção. Da dose do lance desse verbo. De fato, os hebreus, defiando sobre o chicote de seus opressores, não apreciavam saber simplesmente que Deus existe. Eles precisavam saber que ele estava presente com eles. E é precisamente isso que Deus anunciou a Moisés. E memorizou em seu nome Iavé. Ou não se acrescenta no hebraico nem o A e nem o E, Yahweh. Se lê. Conforme definido pelo verbo Yenhe, Yenhe, Yenhi, Yenhi, Yenhi. Significado do nome de Deus na sarça ardente. Vamos estudar agora a sarça ardente. Estamos na primeira parte lá do Êxodo, quando Deus envia Moisés para o Egito. Agora, o momento da sarça ardente. Vamos lá. Na sarça. Deus explicou o significado de seu nome, Iavé, muitas vezes representado nas Bíblias em inglês, como o Senhor em letras minúsculas, e às vezes vocalizando como Jeová. Só lembrando que o termo Jeová surge, né, século XVI.
Por que Bíblias inglesas? Só lembrando, Bíblias inglesas, as traduções inglesas, nós estamos aqui não só apenas o termo inglês, mas estamos fazendo referência à igreja protestante inglesa, que menospreza o nome original de Deus, que você vai ver em maiúsculo aqui, ó. Aqui abaixo você vai ver, ó, YHWH, as 4 letras Yahweh em hebraico. Yahweh em hebraico, tá? Então, os protestantes eles menosprezam, uma grande maioria, o nome verdadeiro de Deus. Tanto coloca Senhor em minúsculo quando aparece o nome Yahweh ou Yahvé, ou então substitui pelo termo Jeová, veja aí. Que o professor está dizendo, ó, por sua raiz consonantal. Aí o termo, ó, Yahweh, enquanto comissionava Moisés na sarça ardente, ele instruiu o profeta. Digo isso ao povo de Israel: eu sou Yahweh, Yehim, ou Yehim, seria por causa do H o som de R, Yehim, me enviou a você. Diga isso ao povo de Israel: o Senhor Yahvé, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre. Assim serei lembrado por todas as gerações. Êxodo, fazendo uma referência lá do Êxodo, outra vez voltando ao Êxodo 3, 14 e 15. Deus explicou o significado de Yahvé, colocando-o em paralelo com o termo hebraico de som semelhante. Eu sou. Yen, Rim. Da raiz Yah, Yaham. Só lembrando que o termo Yahu aparece no texto masorético. No texto masorético aparece o termo que você está vendo ali, da raiz Yahu. No texto masorético aparece o termo, né? Esse termo aí, Yahum. Yahvé é o nome pessoal de Deus. Como é que é? Yahvé é o nome pessoal de Deus. Por isso, os mais íntimos de Deus, os mais próximos dele, como Moisés, como Abraão, como Jacó, como Jeremias, como Isaías, como outros profetas, puderam pronunciar esse nome íntimo de Yahvé, que é Yahweh. E o nome pessoal de Deus, tão intimamente identificado com seu ser, que muitos judeus ortodoxos se recusam a pronunciá-lo, dizendo, em vez disso, Hashem. O nome, olha como surge, o Adonai, Pacata. Quando foi que surgiram os judeus ultra-ortodoxos? Exatamente pós-concílio de Ramo, meus irmãos. Aqui é matando a cobra e mostrando a bicha morta. Até os judeus, veja, até os judeus ortodoxos, que é conhecido como judeus ultra-ortodoxos, sabe que o nome verdadeiro de Deus é Yahweh. Aí você vai ver como vai se dar asa, como vai aparecer o termo Adonai. O termo Adonai, Senhor. Senhor. O termo Adonai significa Senhor, não significa Deus, como Yahweh significa. Deus. Né? Significa Senhor, entre parênteses Senhor. Adonai, Senhor. Então, para chamar de... Eles criaram esse nome Adonai, né? E usado hoje pelos próprios judeus contemporâneos, nas próprias escritas deles, Adonai, substituindo o termo Yahweh. O Yahvé, nome original de Deus. Continuemos aqui com o professor. Para guardar a santidade desse nome. Veja, a santidade do nome Yahvé ou Yahweh. Pacata. Estudiosos debatem se a palavra Yahvé realmente deriva do verbo Yah ou Hayan,
poderia ser Hayan, né? Mesmo que a palavra Yahvé não seja derivada de Hayan. O Hayan soa semelhante. E os autores bíblicos muitas vezes empregavam frases parecidas com sons para indicar o significado dos nomes. Tentaram mudar, né? Então eles mudam, de mudança. Se passam os anos, né? Os séculos, vem novo século, e eles vão mudando as traduções e o nome original de Deus vai se perdendo. Os autores bíblicos muitas vezes empregavam frases parecidas. Por isso esse Hayan aí, né? E o termo Adonai, você acabou de ver lá em cima. Com sons que indicam o significado dos nomes. Por exemplo, em Gênesis 25. Nesse caso, o significado do nome de Deus, Yahvé, é explicado com um som semelhante de Yah ou Erim, ou Yein, em verbo hebraico, geralmente traduzido como eu sou, ou eu serei. Mas o uso do verbo como Hayan, ou Yahweh, e Yehin, em hebraico difere ligeiramente, mas significativamente da maneira como os verbos são usados na maioria das línguas ocidentais. Veja quanto isso muda para o ocidente, muda tudo, né? Aí vai se perdendo a original. Por isso São Jerônimo pediu ao Papa São Damaso para ir lá atrás dos originais. Porque o grego já estava uma bagunça, na realidade. Quando ele traduz o grego para o latim, ele já vê logo essa bagunça da Vulgata. Ele pede lá e é por isso que surge a Neo Vulgata, com os nomes originais. Você pega os nomes originais da Ave Maria, só você vai encontrar o nome da Ave Maria. Você só vai encontrar, porque a deriva dos originais da Neo Vulgata, vai encontrar Javé, em português, que é Yahvé. Dizendo que essa versão nova também da Bíblia de Jerusalém traz o nome Yahvé. Correto, tá? Interpretação errada, eu sou. Olha só. Parte para os ingleses da interpretação errada. A confusão surge sobre o significado do nome de Deus, traduzindo como eu sou. E o relacionado Yahvé, quando lemos esses termos através das lentes ocidentais, aí vem toda a confusão, em inglês, lembrando que só tem... Qual é a religião oficial da Inglaterra? O anglicanismo e o luteranismo são seitas protestantes, tá? Autores em deturpar, em distorcer a escrita. Vamos lá. Quando lemos esses termos através das lentes ocidentais em inglês, por exemplo, ser verbos como an, in e are, expressam equivalência ou existência. Na afirmação, eu sou aluno, o verbo sou indica equivalência do sujeito eu e o predicado aluno, eu igual aluno. Chamamos esse uso de verbo de ligação. Mas quando um verbo ser é usado sem um predicado, como nas declarações ele é ou ela será, o verbo indica apenas existência do sujeito em muitas línguas, como o inglês. A frase eu sou indica a existência do falante. Leia desta forma a declaração do Senhor. Eu sou é uma declaração, eu existo. Se você pegar o 8 na Bíblia do Peregrino, o eu sou de João 8,58 está eu existo. Só que posso até estar enganado. Se vocês souberem, coloquem nos comentários. Quem tiver aí a Bíblia corrigida protestante Ferreira de Almeida, parece que está escrito é. Ele é. Tá? Veja as alterações, as modificações que eles fizeram no inglês. Isso é terrível. Com base em tais
leituras, Yahvé tem sido comumente interpretado como uma relação de autoexistência ou acididade de Deus, termos que os teólogos usam para indicar que Deus não teve começo e não depende para a existência contínua de nada além de seu próprio eu. Veja. Né? Aí cita outras coisas aqui, porque realmente o nome Yahvé é Deus, significa que estava antes e vai estar depois, é uma espécie, eu sou antes e depois, uma espécie de alfa e ômega. O teólogo holandês Herman Bavinck representa esse entendimento generalizando quando afirma: Deus é independente, todo suficiente em si mesmo, e a única fonte de toda a existência da vida. Yahweh é o nome que descreve essa existência e identidade mais claramente. Seu nome é ser. Eu sou. Esta interpretação essencial do nome de Deus não é nova. Ele remota pelo menos do século III a.C., quando o Pentateuco foi traduzido para o grego. Nessa tradução, a Septuaginta do Êxodo foi traduzido: Deus falou a Moisés, dizendo: eu sou o ser. Ou, né? Isso é numa versão dele, holandês. Eu sou o ser. Eg emine on. Diga aos filhos de Israel: o ser o on, me enviou a vocês. Dessa maneira, a explicação de Deus sobre seu nome foi interpretada como uma declaração de autoexistência ao longo dos séculos. Os comentaristas adotaram simplesmente a leitura do nome divino. Aí você vê aí, né, que são muitos, né, os nomes que se empregam no mundo ocidental, mas não há outro que é eu sou aquele que sou, ou eu sou o que sou. Certamente é consistente que outras descrições bíblicas de Deus chamaram de autoexistente, diz que Deus é eterno. Salmo 90, verso 2. Não tendo causa anterior. Isaías, as referências, e sem necessidade de sustento, fora de si mesmo. Portanto, aí você pega depois a referência bíblica, portanto é apropriado chamá-lo de autoexistente. Mas a autoexistência provavelmente não é o objetivo da frase eu sou. Ou Yehin, Yein, ou o nome Yahweh. No hebraico bíblico. Muito bem, meus irmãos, você está vendo aí, e aí você vê aí a questão do surgimento do nome Adonai, quando começa a ser existido. Começa a ser usado, mas que veio tudo, começou na panelinha do Concílio de Jamnia do ano 90 depois de Cristo. Quando eles tiraram 7 livros, ali modificaram muitas coisas também. Então aquilo que era usado apenas para a paz do Senhor, Deus, o Senhor é poderoso, termos que era aplicado para o termo Senhor, foi aplicado para Deus. Se apenas um nome é aplicado para Deus, é Yahweh. Esse nome que você está vendo aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Foi acrescentado as vogais que não existem no hebraico, tá? A letra A aqui abaixo do meu dedo e a letra E.
a letra A aqui entre o Y e o H, e a letra E entre o Y, entre o W e o H. Então, tirando essas letras, fica o nome verdadeiro de Deus hebraico. Tirando o A e tirando o E, fica Yahweh, como é pronunciado no original hebraico. Então, você viu aqui comigo, o professor que mostrou várias formas em que apareceu. Então, esse termo Adonai ele é usado muito pelos judeus contemporâneos, principalmente pelos judeus ultra-ortodoxos, de linhagem ortodoxa, não é? Isso é usado nos muros das lamentações, nas suas orações, e aí sai nas suas versões também, e aí alguns católicos que não têm conhecimento, né, e a maioria protestante vai nesse termo Adonai. Esse termo El Shaddai já é muito depois do termo Adonai. O termo El Shaddai é para dizer, o termo significa Senhor poderoso, não quer dizer Deus poderoso. Para o nome Deus universal é esse aqui, ó. Yahvé, tá? Yahvé, Deus universal. Yahvé significa que ele estava no antes de tudo e está no depois de tudo. Não tem começo e nem fim, não é? É o nome incorruptível. Meus queridos amados irmãos e irmãs, por isso que a maioria dos protestantes, não é, e os cientistas encontraram no genoma, no DNA humano, esse nome, Yahvé. Ei, os cientistas ateus encontraram no DNA humano esse nome, Yahvé, o nome de Deus, o nome original de Deus, Yahvé, a prova do nome original de Deus. Os cientistas, inclusive um desses 3 cientistas se converteu ao catolicismo, porque achou o nome Yahvé. E aí os protestantes estão tirando de suas bíblias o nome Jeová e botando Yahvé no lugar. Pois é, para você ter uma ideia, meu irmão, meta o dedo no like, compartilhe com mais católicos, contribua com esse apostolado, tá aí o Pix no nome da minha esposa Maria Juliana. Contribua com esse apostolado, pixtabira684@gmail.com. Deus abençoe você e até a próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma! Salve Maria Imaculada! Sempre Virgem!